Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre tudo o que você precisa saber sobre o seu coelho. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também deixar o seu comentário. E para você que ainda não me conhece, eu sou Alexandre Gomes Correia, sou médico veterinário formado há mais de 20 anos, com especialidades na área de clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, animais silvestres e exóticos, nutrologia, além de professor universitário. Bom, vamos ao vídeo. Neste vídeo eu trouxe para vocês algumas curiosidades sobre a fisiologia, anatomia e manejo dos coelhos. Vamos começar aqui pelos 5 principais pontos, tá, que eu separei para vocês. O primeiro deles falando sobre a anatomia da arcada dentária dos coelhos. Muitos se surpreendem quando chegam na clínica, a gente vai fazer o exame clínico e abre lá a boquinha do coelho para examinar os dentes molares, os dentes lá do fundo da boca. E a maioria dos tutores falam para mim: mas doutor, eles não têm dente só na frente? Não, eles não têm somente os dentes incisivos, eles também têm os molares e a gente precisa saber disso também para saber qual a correta manutenção desses dentes. Vamos lá, eu trouxe aqui para vocês algumas imagens de alguns exames que nós fazemos de rotina na clínica de pequenos animais, na clínica de silvestre, tá? Então aqui, nesta imagem, só para ilustrar para vocês, ó, os dentes incisivos dos coelhos, tá? Superiores e inferiores, e aqui são os molares, tá vendo? Os dentes dos coelhos, na verdade, eles são bem pequenininhos, ou pelo menos deveriam ser os dentes molares, em média de 1 a 2 milímetros de comprimento somente, mas eles têm um tecido germinativo, o tecido onde esse dente cresce e cresce pela vida toda, tá? Então o dente do coelho, ele cresce constantemente, não é como os nossos dentes, cresceu, parou e fica ali. Não, os dentes deles promovem muito atrito, muito desgaste e por isso eles precisam estar em constante crescimento, tá bom? E é disso que a gente vai tratar hoje. Então, incisivo superior, o coelho tem um par de incisivos acessórios bem pequenininhos atrás dos principais incisivos e são esses dentes que colocam o coelho em uma classificação taxonômica diferente dos roedores. Então os coelhos não são considerados roedores simplesmente por eles parzinhos de dente que eles têm aqui de incisivos acessórios superiores. Esse espaço sem dente, chamado de diastema, esse espaço sem dente é porque o tecido germinativo aqui, ó, fica ancorado, ele é extremamente grande, ó, comprido, por isso eles não têm dente aqui também, tá certo? E essas imagens aqui, esse corte dessa imagem é para ilustrar para vocês aqui, ó, a fileira de dente de molares superiores e inferiores. Eu quero mostrar para vocês, olha o pequeno espaço que a gente tem aqui, ó, entre os molares superiores e inferiores, e o coelho tem uma língua muito grande para o tamanho dessa boca, então ele tem um crânio meio que cônico, né? Então eu tenho uma área de mais fechamento aqui, ó, nos primeiros pré-molares, e é ali que a gente tem que ter atenção devido às vezes erros de manejo, alimentação e crescimento excessivo de dentes. Eu vou mostrar isso para vocês. Muito bem, aqui nessa outra imagem a gente percebe isso melhor, ó, tá vendo essa triangulação? Então esse ponto é um ponto onde a gente tem mais problemas quando eu tenho um crescimento excessivo dessa dentição, e eu vou ensinar vocês como não deixar 3 crescimentos excessivos, tá certo? Então, eles vão ter 3 pré-molares e de 2 a 3 molares superiores e inferiores, tá? Então, além dos incisivos, tem os molares lá no fundo. Muito bem. Aqui é um outro desenho esquemático, incisivos, em verde os incisivos superiores acessórios, pré-molares em laranja e molares em amarelo, tá bom? Aqui é a mesma imagem, ilustrando isso melhor para vocês e mostrando aqui com mais detalhe esse segundo par de incisivos superiores, tá? Que colocam os coelhos numa classificação diferenciada chamada de lagomorfos, tá? Isso só por curiosidade aí para vocês. Aqui é o segundo ponto importante, tá? Então, se nós errarmos na alimentação do coelho, nós vamos gerar problemas, principalmente de dentição. Em primeiro lugar, dentição e depois outros problemas, tá? Por que de dentição? Eu disse para vocês que esses dentes vão crescer eternamente, a vida toda desse coelho. E se ele não promover o desgaste adequado, esses dentes vão crescer de forma irregular. Como é que acontece isso? Bom, o coelho o coelho é um animal europeu, na verdade, né? De clima frio, um animal que vive lá, suporta neve e tal, vive embaixo cavando tocas.
subterrâneas, escavando, roendo raízes de árvores, troncos, galhos, enfim, e ter uma alimentação extremamente rígida, dura. Então, por isso que o coelho foi preparado com essa dentição, que eles trabalham mordendo não somente nesse movimento, mas também com o movimento de lateralidade, esfregando um dente literalmente no outro, e é isso que promove o desgaste. Tá? Quando eu falo de crescimento excessivo, os tutores sempre me diziam a mesma coisa. Mas ele roe bastante madeirinha, os brinquedos que eu deixo lá. Isso seria com os incisivos, os dentes da frente. Os molares, os dentes lá do fundo, eles só são gastos com aquilo que o coelho ingerir, aquilo com que ele se alimenta. E aí é onde está o grande erro. As pessoas erram na alimentação, dando vida mole aí para o coelho, né, moleza para ele, apenas verdurinhas e legumes, e isso não promove um bom desgaste de dentes. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Então aqui do meu lado esquerdo, a dentição correta, incisivos e molares, ó, um certinho em cima do outro. Aqui o desenho está exagerado, tá? Esses molares são bem menorzinhos. Aqui os incisivos, quando eu tenho uma inclusão, indo um para cada lado, e os inferiores, é aí onde está o problema. O inferior, ele projetam pontas que vão pegar a língua do coelho. E aí ele vai ter dor, dificuldade em se alimentar, ficam salivando, chegam na clínica, geralmente a reclamação é a mesma, faz 2, 3 dias que está comendo pouco ou não está se alimentando, e com salivação, você vai examinar a boca, ele já tem as dentição ali machucando a língua ou a bochecha do coelho, porque o dente superior, ó, ele projeta na bochecha desse animal, causando sérias lesões, tá bom? O que mais? Aqui um outro desenho esquemático, onde eu mostro aqui para vocês, evidenciando, tá, imagem de internet, imagem de livro, a ponta desse dente projetando na língua e a ponta aqui do superior fazendo lesão na bochecha. Então isso é bem doloroso para eles, e aí eles vão tentando se adaptar, vão comendo menos, e se o tutor não prestar atenção, eles estão ali perdendo peso e às vezes chegam para a gente já super magrinhos, no estágio já mais avançado da doença. O que mais? Imagem aqui de incisivos com má oclusão, já uma fratura de incisivo inferior direito, má oclusão dos outros dentes também. Esta imagem evidenciando as pontas ósseas que ficam, as pontas desses dentes, né, de dentina, projetando na língua e bochecha do animal. Aqui é uma peça anatômica mostrando também essa dentição sendo projetada para a lateral. Tá? Aqui acho que não vai dar para ver, mas fica também indo em direção à língua, e o superior em direção à bochecha, tá? Outra imagem aqui para vocês, não sei se está bem claro aí do vídeo, e essa imagem aqui, ó, de uma videoscopia, onde eu tenho aqui, ó, essas pontinhas projetando em bochechas e aqui na língua do animal. Então isso é muito comum na clínica de coelhos, também nos porquinhos da Índia, em chinchila, a gente tem esse mesmo tipo de problema por erro na alimentação. O último item a gente vai falar de alimentação, vocês vão entender isso um pouco melhor. O que mais? Eu quero gastar mais tempo aqui no terceiro ponto do nosso vídeo, tá? Falando da anatomia do sistema digestivo do coelho. Então, o que acontece aqui? Vocês têm que entender como isso funciona para entender por que não se deve dar esse ou aquele alimento. Porque eu percebo que não adianta a gente somente dizer, não dá isso para o seu animal que faz mal. Isso não resolve, não funciona. Eu tenho que te explicar o porquê que você não pode dar aquilo. Aí sim funciona. Então, vamos lá. Olhando essa imagem aqui, ó, tórax, fígado, estômago, intestino e o ceco, que é uma câmara de fermentação dos coelhos. O que eu quero mostrar nessa imagem, eu evidenciei aqui para vocês, colocando em azul, o que seria a parte torácica de um coelho, tá bom? Então o coelho ele tem um tórax muito pequeno e um abdômen extremamente desenvolvido, diferente de nós humanos, que é meio a meio, né? Nosso diafragma divide em duas metades. Aqui não, um tórax pequeno e um abdômen gigante. O que eu quero dizer com isso? Entenda uma coisa. Em azul, tórax, em verde, abdômen. Ainda tem um coração no meio desse tórax, ou seja, eu tenho menos área de ventilação, menos área para esse pulmão, certo? Diafragma aqui em amarelo, e aí eu venho com o estômago desse coelho, que é um estômago volumoso, bem desenvolvido também, certo? Esse estômago tem uma grande válvula aqui nele de entrada, que faz a ligação com o esôfago desse coelho, bem semelhante ao nosso. A diferença está nessa válvula de entrada. Assim como os equinos, como os cavalos, os coelhos têm uma região cárdica, a região de entrada do estômago, muito bem desenvolvida e muito fechada.
Essa válvula, ela impede a saída de qualquer coisa desse estômago. Então essa válvula só permite a entrada do alimento. Ela não permite a saída de quê? De nada. Nada sai do estômago do coelho. Assim como os equinos, tá? Então você não vai ver o seu coelho tendo vômito ou eliminando gás pelo estômago, pelo esôfago. Ele não consegue fazer isso. Em virtude disso, tem que ter muita atenção com a alimentação do coelho. Por quê? Se eu fornecer um alimento para esse coelho, um exemplo, um carboidrato simples de fermentação rápida, isso fermenta logo no estômago, produzindo muito gás, dilatação excessiva no estômago. E aí que eu quero dizer, por quê? Um grande mito, vamos quebrar mais um mito, mais um paradigma aqui no canal. Se eu perguntar para vocês o que coelho come, eu tenho certeza que a maioria de vocês estão pensando em quê? Cenoura. Por quê? Da onde que veio isso? O senhor Walt Disney pôs a cenoura na mão do Pernalonga. Em virtude disso, todo mundo acha que coelho tem que comer cenoura e não tem. Na verdade, as cenouras não são bem-vindas para os coelhos, tá bom? Ah, mas então eu não posso dar? A gente indica que não deve ser dada, pelo menos não em grande quantidade. Por quê? Ingerindo esse alimento, ela vai fermentar logo no estômago. E olha o que aconteceu com esse estômago. Ele ficou dilatado, abaulado, distendido. Nós chamamos isso de timpanismo. Acúmulo excessivo de gás na alça intestinal ou no estômago, tá? Timpanismo. Aquele estômago dilatou, ele distendeu. Com isso, ele pressiona quem está em amarelo aqui? O diafragma. E aí esse coelho já tem dificuldade de respirar, além de muita dor abdominal. Eu já tenho um tórax que é extremamente pequeno e eu compacto, eu aperto ele ali com o estômago extremamente dilatado por gás, esse coelho vai ter dificuldade respiratória. É um momento que eles ficam bem paradinhos, uma respiração curta, totalmente costal, porque ele não consegue fazer a diafragmática. Você acha que seu coelho está cansado ou com calor, ele está com dor de estômago e com dificuldade de respirar. Então isso é perigoso, por isso que as cenouras não são bem-vindas, e não só as cenouras, mas a maior parte dos legumes e das frutas que talvez você esteja oferecendo para o teu coelhinho, tá bom? Eles até gostam, mas gostar não quer dizer que é saudável, tá certo? Muito bem, seguindo a gente tem duodeno, curvatura, intestino delgado, chegando a um grande órgão do coelho, o maior órgão da cavidade abdominal do coelho, que nós chamamos de ceco. Para você saber aí, por curiosidade, o ceco para nós seria a nossa apêndice, né? A nossa apêndice não serve para nada em nós humanos, né? Só para dar problema. Mas o ceco para o coelho é um dos maiores órgãos do seu abdômen, assim como os equinos também. Então isso aqui é uma câmara de fermentação, uma câmara onde a maior parte das bactérias boas desse intestino, elas vivem aqui, elas moram aqui, e são elas que vão degradar a celulose e converter isso em energia e proteína para que o coelho possa aproveitar. Então são essas bactérias que vivem no intestino do coelho que são as responsáveis por transformar a celulose em energia e proteína. Tudo bem? Então ele depende dela. Por que é importante saber disso? Não é qualquer coisa que seu coelho pode comer, ou eu posso causar um desequilíbrio nessa flora. Não é qualquer medicamento ou qualquer antibiótico anti-inflamatório que ele pode tomar, ou eu posso causar um grande desequilíbrio nessa flora. Por isso, vale aí a observação: nunca medique seu animal sem orientação do médico veterinário de sua confiança, tá bom? Não automedique nem você e nem seu animal. Muito bem, depois a gente chega em intestino grosso, caminhando lá para o reto. Mas o coelho tem mais uma válvula aqui que também diferencia ele de algumas espécies. O que acontece? Em alguns momentos o intestino vem caminhando, o bolo fecal vai passar por essa válvula, ela vai fazer a seleção do que é mais pobre em nutriente, que é a porção fibra, e vai jogar isso fora. E ela vai formar aquelas famosas bolinhas, tá? Que nós chamamos de síbalos. Tá certo? Mas em alguns momentos do dia, segundo aos estudiosos, aí, pesquisadores,
principalmente no período da madrugada, da noite, a madrugada, e entre as 4 e 7 da manhã, quando eles mais fazem isso, o intestino do coelho, essa válvula, vai fazer uma seleção daquilo que é mais rico em nutrientes, aminoácidos, gorduras, líquidos, e esse intestino ele volta andando para trás e volta esse conteúdo novamente para dentro do seco, onde moram aquelas bactérias boas, lembra? E aquilo vai promover um ambiente ideal para a proliferação dessas bactérias, para um melhor aproveitamento desses nutrientes, e além desse animal aproveitar melhor esse nutriente, promover uma microbiota adequada para esse intestino, ele vai produzir umas fezes diferenciadas, que nós chamamos de secotrófos. Esses secotrófos são essas fezes aglutinadas, pequenininhas, parecem um cacho de uva, tá? Elas são mais grudentas, tá certo? E o coelhinho faz isso todo santo dia, e ele faz isso para quê? Para comer, isso mesmo. Então o coelho faz a coprofagia, ele come fezes, e ele não está com verme, ele não está doente, tá bom? Nesse caso, ele faz isso simplesmente para colonizar o intestino dele com as bactérias boas desse intestino, as bactérias necessárias para ele ter uma boa saúde intestinal, tá bom? Então não se assuste você ver seu coelhinho comendo fezes, ele faz isso sim todos os dias, isso é o natural, isso é saudável para ele. Mas para que esse intestino funcione de forma adequada e promova essa microbiota adequada, a alimentação também tem que ser correta, que é o último passo que nós veremos aqui na videoaula de hoje. Muito bem, então vamos seguindo. O coelho então faz a coprofagia, não se assuste com isso. Quarto passo que você precisa conhecer é a parte da alimentação. Então, você vai ver algumas pirâmides alimentares aí dos coelhos, tá bom? Alguns livros referem uma porcentagem maior, outros autores menores, alguns criadores tendem a falar um pouco diferente, enfim. Aqui eu vou te dizer quais são as minhas recomendações, o que eu oriento para o teu coelhinho, tá bom? De 1 a 2% dos chamados petiscos, legumes ou frutas, tá? Pequenas porções, bem vez ou outra, bem raramente, tá certo? De 15 a 18% de ração pelletizada. Qual ração? A ração de uma boa marca, uma ração de qualidade, tá certo? 20% de verduras escuras e 60% de capim em grande quantidade. Qual capim? Capim é fresco ou feno de capim, que é o mais fácil, é o mais usual de nós encontrarmos na loja, no pet, mais fácil de armazenar isso em casa também e altamente nutritivo para o teu coelho, tá? Muito bem, isso aqui pode variar um pouquinho entre uma e outra. Eu posso até, de repente, tirar esse item e ficar somente com feno? Pode, nenhum problema, desde que a base da alimentação, a maior quantidade seja de feno, e feno de capim e não feno de alfafa, tá bom? O coelho tem uma predisposição maior a formar pedra na bexiga, por concentrar demais a urina. O feno de alfafa tem muito cálcio, você vai ter uma maior predisposição a pedras na vesícula, tá bom? Então, esta é a orientação: muito feno ou capim fresco, verdura sempre escura, não dê então alface e nem repolho, tá certo? O restante pode, e ração pelletizada de boa qualidade. Quero fazer uma observação aqui, a gente escuta muito, a ração engorda, mas essa ração engorda muito o animal, ele cresceu demais por causa da ração. Isso é outro mito, tá bom? Rações de boa qualidade, extremamente balanceadas e de qualidade vão promover a saúde do seu animal. Qual é o problema? O problema é a falta de orientação. O problema é você errar nisso e deixar essa ração em grande quantidade à vontade para o teu coelho. Ele não tem o que fazer, ele gostou da ração, ele fica comendo muito. Esse é um ponto. Segundo, você restringir o coitadinho dentro de uma gaiola minúscula onde ele não faz exercício. Então ele consome mais energia do que ele consegue gastar. Isso vai promover um acúmulo excessivo de gordura, tá certo? Então, não pode falar mal da ração e dizer que ela é culpada disso. Não, o erro está em todo o manejo, tá certo? Então, a ração, pelo próprio fabricante, tem uma quantidade ideal que deve ser oferecida por dia, você deve seguir aquilo à risca, tá certo? Mas lembrando que a base da alimentação do teu coelho está aqui no capim, no feno de capim. Por quê?
Isso aqui, além de fazer o intestino funcionar direito, gasta aqueles dentes, nós não vamos ter problemas de dentição com esse coelho, porque ele come muito capim, ele macera muito esse alimento e ele faz o desgaste de forma correta desses dentes, tá? E se eu der só verdura, dou muita verdura, mas não dou capim, vai ajudar um pouco nos dentes, vai ajudar bem o intestino. No dente, pouco. Então, seguindo aqui, vocês não têm erros. Mas é importante a gente dizer mais algumas coisas. Alimentos proibidos, né? Parece bem óbvio, mas tem muita gente que erra sobre isso. Então, o que é proibido? Proibido: chocolate, pão, bolacha, alface, repolho, iogurte, macarrão, leite, tudo o que as pessoas gostam de administrar aí extra para os coelhos. Isso não é saudável e deve ser evitado, tá bom? Agora, uma recomendação particular minha aí para os tutores dos meus pacientes. Alimentos que eu não recomendo, isso sou eu, Dr. Alexandre, falando para vocês. Petisco de forma geral, frutas de forma geral e legumes. Porque lembram daquela questão de anatomia, de timpanismo, de acúmulo de gases, de dificuldade em eliminar esses gases? Então, se eu uso um alimento que fermenta com muita facilidade, nós podemos ter grandes problemas na saúde desse animal. Então, eu prefiro dizer para evitar. O que mais? Então, cortar os petiscos, vocês vão ter mais saúde com os seus coelhinhos, tudo bem? Muito bem. Importante dizer agora sobre ambiente, e assim a gente termina os 5 passos do nosso vídeo. Bom, o 5º passo então, ambiente ideal. O que devemos lembrar? São roedores. Então, se eu deixar esse coelhinho solto na casa, ele vai roer dos seus móveis, vai estragar suas coisas e ele também pode se machucar, exemplo, roendo algum fio. Então, tome cuidado com isso. Extremamente inteligente e ágeis, então tem que lembrar disso. O coelho é muito inteligente, tá? Muito esperto, e ele vai aprender algo ali sobre o teu ambiente, sobre essa casa, e ele é muito ágil. Então, de repente, ele sobe num sofá e ele pode pular. Qual o problema? Não é a altura, o problema é que você tem um piso, um porcelanato extremamente liso e o pezinho do coelho cheio de pelo. Então, ele não tem aderência, aí é onde pode ocorrer as fraturas e as lesões. Então, cuidado com isso. Saltam com muita facilidade, então cuidado também com as crianças, tá? Decide pegar o coelhinho no colo e ele pode pular e cair de mau jeito, então muita atenção com isso. Extremamente territorialistas, então cuidado com a introdução de novos animais nesse ambiente, principalmente outros coelhos, e principalmente se forem 2 machos, tá? Eles podem sim brigar. Então, se for ter 2 ou mais animais, o ideal é que comecem já desde filhotes juntos ou que faça-se uma adaptação gradativa, aos poucos, não chegue e põe o coelho junto de uma vez, tá bom? E reproduzem com muita facilidade. Então, se eu colocar um casalzinho junto, com certeza vocês terão filhotes, e aí em grande quantidade e num período pequeno de tempo, tá? Então, muita atenção com isso, para não se ter surpresas. Evitar grades no fundo da gaiola. Então, essas grades machucam a patinha dos coelhos, então tem que se ter uma proteção. Se a sua gaiola dessa que tem grade, tem que se ter uma proteção sobre essas grades, ou então retire essa grade, que é melhor ainda, tá bom? Recinto sempre com tampa para se evitar fugas e, de novo, evitar-se lesões. Refúgio, toca. O animal tem que ter um ambiente fechado, escuro, para que ele possa se acomodar em dias que ele queira ficar mais tranquilo. Isso diminui o nível de estresse para o animal, é importante para ele, é saudável para ele que ele tenha um refúgio, tá? Que tem um momento que ele quer ficar quietinho ali, sem ver ninguém olhando para ele, ele tem que ter sim o refúgio dele, tá certo? Cuidado com o substrato que você usa no fundo da gaiola, se esse coelho for ter acesso a ela, tá? Se é um tipo de estrutura onde ele não tem acesso ao substrato, tanto faz o que você for usar. Mas se ele vai ter acesso, muito cuidado com isso, porque ele pode ingerir, tá bom? Cuidado com ambientes quentes e com pouca ventilação. Já falei para vocês, os coelhos têm todas as adaptações necessárias para passar o frio, porém, pelo calor, a adaptação
alimentação dele não é tão eficiente, eles têm dificuldade em resfriar, tá bom? Então cuidado com ambientes superaquecidos, cuidado com banhos, cuidado em banhitosas que não têm experiência com esses animais. Na verdade, eles não necessitam de banhos, tá? Se necessário um banho ou outro, recomendo sempre o próprio tutor fazer isso, que o animal já está habituado contigo e é mais fácil você manejar. Ou então que tenha-se um ambiente especializado com profissionais da área treinados e capacitados para atender o seu animalzinho, tá bom? Lembrando que água morna para fria, secador morno para frio, muito cuidado com isso, tem que ter muita atenção. Vamos dar alguns exemplos aqui. Pessoal, eu estou mostrando alguns exemplos e ressaltar aqui que eu não estou mostrando isso dizendo que é o correto, que é o certo, é só para dar algumas ideias para vocês. Eu vejo muitos tutores aí, o pessoal fazendo hoje ambientes cercados com esse tipo de material. Algum problema? Não, desde que bem feito. Lembrar que eles precisam de tampas, tá? Senão eles vão saltar, eles vão pular. Isso tem que ser bem acopladinho ali para ele não desmontar. E essa foto eu coloquei meio de propósito, tá? Se eu colocasse isso aqui, parece ser uma boa ideia, mas você coloca assim, um exemplo, um coelhinho aqui numa área aberta, num gramado, sem abrigo de sombra, fechado aqui nessa grade. Isso é perigoso, o sol pode vir, superaquecer o seu coelho, ele teria hipertermia e vir até a óbito. Outra coisa, ele pode escapar, no caso aqui grama e terra, ele pode fazer um buraco, cavar e sair dali, você não perceber, e dependendo do tamanho desse coelho, ele pode literalmente arrastar esse engradado aqui para alguma área onde tem um desnível de ambiente e ele fugir por ali. Então, muito cuidado, muita atenção com isso, tá? Mas é possível sim se fazer, promover um ambiente, um cercado utilizando esse tipo de material, tá certo? Outra ideia, eu sempre falo as grandes ideias, mas às vezes sempre tem alguma falha, precisa dar algum ajuste, né? Essa ideia vai muito bem, funciona muito bem com aves, com galinhas, né, pintinhos, e o pessoal adaptou para coelhos. Qual o problema? Primeiro, eu tenho uma estrutura de madeira e uma urina do coelho extremamente ácida, então esse material não vai durar muito tempo. Lembrar que ele é um roedor, então a parte de madeira ele também vai começar a roer, isso não vai durar por muito tempo. E se eu deixasse do jeito que está aqui nessa foto, lembrando que o ambiente aqui, gramado e terra no fundo, ele faz um buraco e sai, tá? Então se quiser fazer algo dessa forma, eu tenho que ter proteção também no fundo, senão eles vão cavar e vão escapar. Tudo bem? Mas pensando que ele tem uma área de proteção para chuvas, ventos, tal, se está muito quente ele tem como ficar numa área mais ventilada, no abrigo da sombra, então dá para adaptar essa ideia e fazer algo melhor, tá bom? Mas o que é mais fácil, o que é mais usual, o pessoal utilizar as gaiolas, aí os cercados, porque muitos estão em apartamentos, estão em casas, né? Então a gente tem que sim ter um ambiente seguro para esse animal. Essas gaiolas são bem grandes, eu sempre falo que tem que ser o maior que você puder, mas também não adianta ter um dinossauro dentro de casa que não passa numa porta, é ruim de manejo, é ruim de limpar. Então tem que ser o maior possível para o teu ambiente e para o teu animal. O que é legal aqui? Eu tenho uma área onde vai acomodar bem o substrato para fazer um bom manejo. Ela é alta aqui, então não fica jogando muita sujeira para fora. Tem uma área de toca, de refúgio para o animal e uma área fácil onde eu posso colocar o substrato dele, a alimentação, a ração e a água. Então é uma boa ideia esse tipo de gaiola, tá bom? Aqui uma dupla, né? Achei bem interessante também, com 2 andares. É possível ter isso, nenhum problema, tá bom? Ou as similares a essa. Lembrar sempre da toca do refúgio, tá? Então o ideal sempre madeira, porque além de ter um bom refúgio, que é térmico e eles também podem roer. Que mais que a gente vai falar? Aproveitando das gaiolas, falar dos descansa-patas, são esses produtos vendidos nos pets, né, nas lojas especializadas, para ser colocado no fundo da gaiola ou sobre aquelas grades que vem do fabricante da gaiola, porque anatomicamente ela é funcional, as fezes e urina do coelho vai passar por aqui, deixando esse coelhinho mais limpo, né, um ambiente mais limpo para ele, e não vai machucar as patinhas dele, tudo bem? O que não deve ser usado? Esse tipo de material, esse tipo de gaiolas ou de grades no fundo da gaiola são terríveis para a saúde do seu coelho. Ele pode passar a patinha por ali, se assustar e dar um salto e fazer uma fratura, uma laceração. Isso acontece bastante, infelizmente a gente atende muitos casos assim.
ou você retira essa grade, ou então coloca um descansa-pata como esse sobre essa grade. Aí sim dá para utilizar. Mas normalmente as gaiolas que tem esse padrão, elas são também muito pequenas. Então cuidado com isso, tá bom? O que mais a gente tem que falar? Bebedouros. Bebedouros utilizados, esse é o mais comum de ser encontrado, tá? Acha fácil em todas as lojas, a maioria das gaiolas já vem com esse tipo de modelo. Eu não estou dizendo especificamente esse, mas eu quero dizer assim, é esse caninho de alumínio que tem uma bolinha dentro dele. E por gravidade, essa bolinha desce, segura a água, não deixa descer muita água. O coelhinho vai lambendo essa bolinha aqui desse bico, né, desse bebedouro, e ele vai tomando água. Quais os problemas? A ideia parece ser boa, higiênico, não suja a água. Porém, o que vai acontecer? Sai pouca água daqui. Então é ruim do coelho tomar água ali. Qualquer animal, na verdade, que toma água nesse sistema, ele acaba sempre tomando menos água do que deveria. Ele vai cansar, ele vai ficar incomodado e ele vai parar de tomar água. O que a gente recomenda? Então, esse tipo de bebedouro, ele vai cansar de tomar água ali e ele vai tomar menos água do que ele deveria, então não é recomendado. Fora que normalmente eles acabam vazando, sujando a gaiola, às vezes pode vazar tudo e o teu animal ficar sem água no recinto dele. Então eu não recomendo esse tipo. Quais que eu recomendo? Sistema garrafinha também, mas onde ele tem essa estrutura diferenciada, ó. É como um bisel, tá vendo? Ó, a prova de mordidas, ele não vai conseguir roer, e ele tem que nem um pininho aqui. Encostou ali, sai bastante água, então eles conseguem tomar um volume de água muito melhor, com mais facilidade, sem sujar a água também, sem desperdício, e essa aqui não vaza. É uma boa opção. Uma outra opção também de garrafinha é com esse sistema como se fosse uma bandejinha no fundo. Amplia aqui a imagem, então sempre fica também água à disposição ali para ele, fresquinha, mais limpa, né? E ainda tem um reservatório, então também é uma boa opção, e a prova de roeduras também. Mas você também pode utilizar o famoso e bom potinho de barro ou de cerâmica, tá? Então pode usar esses potes? Pode. Quer quebrar outro mito aqui também? Coelho molha dá fungo. Isso é mito, tá bom? Quando o coelho tem fungo, ou ele já veio do fungo do criador, ou da loja, ou da onde ele veio. Normalmente é o que mais acontece, tá certo? O fungo não é por geração espontânea, não é por molhar. Claro que esse eu tenho um ambiente úmido e escuro e aquecido, tem um ambiente ideal para proliferação de fungos, tá? Mas não é que seus coelhos se molhou, vai gerar fungo ali espontaneamente. Lembra que o coelho, como eu disse no início, é um animal que veio, na verdade, da Europa, onde ele vive na neve. Na neve é água congelada, então ele vive molhado. Pensou se isso desse fungo? Então não é bem por aí. Então pode sim ser utilizado, é mais difícil de higienização, mas é tranquilo de ser feito. Água sempre fresquinha, alimento também. E tem hoje as versões mais modernas aí, mais bonitinhas também. E tranquilo, acha em qualquer pet shop. Então vocês podem usar esses sistemas de garrafinhas ou então potinhos, tá bom? Potes porcelana ou aço inox ou vidro, mas um resistente, tá? Para que não quebre, para o animal não se lesionar. Porcelana, inox ou vidro. E eu recomendo muito mais esse tipo aqui e os tipos de garrafinha. Perfeito? Acho que é isso. O que mais? Terminamos. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo falando sobre os coelhos, manejo, anatomia, algumas curiosidades. Se vocês gostaram, deixe aí seu comentário, não se esqueçam de deixar o seu like e também de compartilhar o vídeo com todas as pessoas que vocês conhecem e assim nos ajudar a divulgar o canal também. E aí nós vamos entender que isso está sendo bom para vocês também, está sendo importante e aí se torna importante para nós e nos incentiva a gravar mais vídeos também. Muito obrigado a todos, obrigado pela paciência de vocês, um forte abraço, Deus abençoe a todos.